Bom dia, glória a Deus, vamos para a palavra de hoje. Queridos, nós estamos aí uma série de estudos sobre Romanos. E eu gostaria de usar como tema da palavra de hoje doutrinas aplicadas. Doutrinas aplicadas. Eu tenho dado nome para as ministrações de acordo com algumas coisas que eu leio nas Bíblias de estudos e nos resumos sobre Romanos. Quando eu fui fazer estudos sobre Romanos, eu comecei a ler os resumos. Eu comecei a ler o que os autores, de forma os autores descreviam Romanos. E eu vi que era muita coisa. E eu falei, puxa vida, se eu for fazer só os resumos de Romanos, provavelmente já vai dar uma série aí de pelo menos uns 6 episódios. Então qual foi a minha ideia? A cada domingo eu vou falar um pouquinho, inicialmente a introdução, eu vou usar um desses resumos. O resumo de hoje é o que eu peguei da Bíblia de Estudo NTLH, que ela diz assim: em Romanos, Paulo expõe de maneira ordenada como é que ele entende o Evangelho. Então, essa Bíblia diz o seguinte: Paulo pega o entendimento que ele tem do Evangelho, e ele ordena, ele cria uma ordem para poder expor esse Evangelho. Além disso, ele fala assim, tanto no que se refere às doutrinas, como na sua aplicação. Então ele fala o seguinte: Paulo ele pega o Evangelho e ordena ele, tanto nas doutrinas como na aplicação. Paulo não se limita apenas a doutrinar os irmãos. Ele fala, olha, a doutrina é essa e a aplicação é essa. Por isso, doutrinas aplicadas. Que é o que nós precisamos. Porque não adianta eu saber que Deus me reconciliou com Ele em Jesus Cristo. Não adianta eu saber que agora eu sou amigo de Deus. Eu preciso aplicar, ou seja, como eu vivo como amigo de Deus. Como fazer para viver como amigo de Deus. E Paulo ele faz isso em Romanos. Ele pega o que é as teorias do Evangelho e aplica. Fala, olha, como que você é amigo de Deus? Assim, assado. Bom, além disso, essa Bíblia, ela descreve como que Paulo ordena. Qual é a forma que Paulo usa para ordenar o Evangelho? E ela cita 6 aspectos. Primeiro, o Evangelho mostra como Deus nos aceita. Segundo, a natureza humana e a natureza pecaminosa. Uma das ordens de Paulo é mostrar exatamente como que humanamente nós somos pecadores. E é o que nós estamos fazendo aí, nesses primeiros capítulos de Romanos. Paulo gasta os primeiros capítulos de Romanos para deixar claro para nós a natureza humana e a natureza pecaminosa. Terceiro, morremos para o pecado. Paulo deixa isso claro: o pecado, ele já não tem mais poder sobre nós. Pastor, não é possível, eu peco. Quando Paulo fala de morremos para o pecado, ele cita 3 coisas, não de forma ordenada, mas de forma separada, e a teologia juntou isso, glória a Deus pela teologia. Então, com relação ao pecado, nós temos uma ação de Deus no passado, uma ação de Deus no presente e uma ação de Deus no futuro. E Paulo mostra isso em Romanos. A ação de Deus no passado do pecado, ele tira a culpa do pecado. Então nós não somos mais culpados do pecado. É o criminoso que foi inocentado, justificado. Segunda coisa que Paulo fala é com relação ao pecado no presente. E aí ele diz sobre o poder do pecado. Nós não estamos mais sujeitos ao poder do pecado. E aí ele faz uma última referência a uma ação de Deus contra o pecado no futuro. Que aí sim
Deus vai agir contra a presença do pecado. E aí a presença do pecado será retirada. E nós viveremos em um ambiente, irmão, que glorioso é isso, hein? Vamos viver em um ambiente que não existe pecado. Não existe pecado. Um ambiente sem a presença do pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos. Quarto aspecto. Nós somos livres da lei e salvos pela graça. Salvos pela graça. Quinto, em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo diversas vezes vai falar em Cristo, em Cristo e em Cristo. Isso nos remete também a três coisas: justificação, santificação e transformação. Quarto, achei que você estava esquiando nos Andes chilenos. E sexto, presta atenção. Sexto, Paulo fala da vitória. Ah, não, você está no chão não. Eu comprei um monte de cadeira nessa igreja que eu não quero ver ninguém sentado no chão. Tô te envergonhando, né, amigo? Amém, pessoal? Então, sexto, a vitória completa. Lá em Romanos 15 vai falar sobre isso. Bom, como que nós estamos estudando Romanos? Na primeira parte do capítulo 1, no primeiro episódio que nós falamos dessa série, nós falamos sobre Paulo, ele faz um resumo do Evangelho. Ele pega o Evangelho, compila, junta tudo. Então, se você quiser saber o que é Evangelho, lê Romanos 1, de 1 a 17. De 1 a 17. É o resumo do Evangelho. Além disso, Paulo descreve como o Evangelho impacta a vida dele. Romanos 1 é maravilhoso. Ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ao mesmo tempo eu sou escravo, ao mesmo tempo eu sou adotado, filho, chamado, escolhido. Ainda na parte final do capítulo 1, Paulo ele começa a descrever o que a teologia chama de doutrina da depravação universal, ou seja, todos pecaram. Então, a segunda parte do capítulo 1 de Romanos, a gente chega à conclusão de que o mundo está literalmente mergulhado em um mar de podridão, e nós estamos fazendo parte disso. Aí meio que ao final do capítulo 1 a gente fala: glória a Deus que eu encontrei Jesus. Glória a Deus que eu encontrei Jesus. Aí o capítulo 2, versículo 1, ele começa falando assim: não julgue a ninguém, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas. E aí nós descobrimos que Deus coloca um gravador invisível no nosso pescoço, que grava tudo o que falamos, e nós seremos julgados exatamente por esse gravador. O julgamento de Deus consiste em pegar o gravador e apertar o play. Tudo que você falou vai ser usado contra você no tribunal. Bom, e agora, pastor Léo? Parte final do capítulo 2. Na parte final do capítulo 2, Paulo acha importante abordar um tema pouco falado na igreja, que é o juízo de Deus, ou o julgamento que Deus vai executar contra a humanidade. Eu quero agora sim começar a palavra do dia de hoje. Vamos ler Romanos 2,16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Na verdade, eu não sei se vocês lembram, eu li semana passada até o 5. Eu li Romanos 2,5. Nós paramos no 5. O que eu vou fazer? Eu vou dar um salto agora para o 16 e depois eu volto no 6 para vocês poderem entender, tá? Por quê? Eu vou no final para mostrar para vocês o que Paulo começa a construir. Paulo começa a construir um raciocínio no versículo 1 do capítulo 2, e ele vai construindo esse raciocínio até que ele conclui esse raciocínio nessa fala aí, ó. Olha o que Paulo fala. Romanos 2,16, ele fala assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Paulo fala assim: no dia em
que Deus, por meio de Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade, de acordo com o meu Evangelho. Irmãos, é importante, antes de começarmos a falar do julgamento de Deus, olvidar, trazer à sua memória, algo que já estudamos aqui, que é sobre a ira de Deus. A ira de Deus não é um descontrole emocional, eu gosto de falar isso. A ira de Deus também não é raiva reprimida, né? A ira de Deus, irmãos, para entendermos a ira de Deus, nós temos que analisar o que é o oposto da ira de Deus. O oposto da ira de Deus não é amor. O antônimo da ira de Deus não é paciência. O antônimo da ira de Deus, é antônimo mesmo, o contrário, né? O antônimo da ira de Deus não é paciência nem paz. Qual é o contrário da ira de Deus? É neutralidade. Ou seja, se não houvesse a ira de Deus, Deus seria neutro com relação ao pecado. E o pecado não incomodaria Deus de forma nenhuma. Ou seja, Ele não faria nada para resolver o problema do pecado. Eu gosto de dizer que o pecado para Deus é como um espinho. Alguém que já teve um espinho no pé, por exemplo, parece um demônio, não é? E quando você tira, parece que foi expulso um demônio mesmo. Você fala assim, que aquele negócio fica incomodando. O pecado para Deus realmente é como um espinho, fica aquele incômodo ali. Então a ira de Deus é a capacidade de Deus de se incomodar com o pecado. Por que precisamos falar isso? Porque esse incômodo produziu em Deus 3 coisas: misericórdia, amor pelo pecador e consequentemente salvação. Deus sentiu misericórdia, Ele conseguiu colocar o que é misericórdia? Misericórdia é você colocar o seu amor na miséria do outro. Você colocar o seu coração, cordes é coração. Cordes é coração. Então a miséria do coração. É você colocar o seu cordes na miséria do outro. Então quando Deus sente misericórdia, Ele pega o coração dele e coloca na nossa miséria. Meu Deus. Essa misericórdia. A misericórdia produziu amor. Por quê? Quando Deus colocou o coração dele na nossa miséria, Ele amou. Ele falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a consequência da misericórdia do amor é o quê? Salvação. Salvação. Por que olha que coisa louca isso. Um pequeno parênteses, uma pequena notinha de rodapé. Por que Deus pôde nos salvar? Deixa eu dar um exemplo. Esaú e Jacó. Jacó fez uma oferta pela primogenitura de Esaú. Vocês já ouviram esse texto? O prato de lentilhas? Todos já ouviram ou não? Jacó, rapidamente, Jacó vai encontrar o seu irmão Esaú e fala assim: Esaú, eu quero comprar sua primogenitura. Aí o Esaú fala: tá vendo, é um prato de lentilhas. Isso é uma figura, isso é um exemplo que Deus está dando. Deus só pode nos comprar porque o diabo colocou preço em nós. Meu Deus. Só isso. Só que agora é o contrário. Nós, diante de Deus, nós não temos preço. Não sei se você já viu um carro muito bonito, homens, né? Carro antigo, vê um carro antigo, bonitão, fala com o sujeito assim: quanto custa? Se o cara falar assim, não tem preço. Você pode falar 15 mil, 20 mil, 50 mil, o cara fala: não, meu Opala não vende. Eu falo Opala porque eu gosto de Opala. Aí Fusquinha também eu gosto. Você gosta de carro antigo? O cara fala: meu Opala não tem preço. Aí você fala assim: não, vou dar 50 mil. Não, fala valores comigo, eu não quero ser tentado. Assim é Deus. Deus não pôs mais valor em nós. Se você perguntar assim:
Deus, a gente acha, né, que se a gente pudesse ter um diálogo com Deus, perguntar assim: Deus, quanto que a humanidade custa? Ele ia falar assim: custa o sangue de Jesus. Não, ele vai falar assim: não tem preço. Não tem preço. Não tem valor. Bom, sem o julgamento, a salvação não faz nenhum sentido. Irmãos, se a realidade da ira presente e futura de Deus, se não entendermos que Deus se irou e que no futuro Ele vai julgar a humanidade, a cruz, ela se esvazia de sua glória. Não tem glória mais numa dela. A glória da cruz existe por quê? Porque Deus um dia julgará a humanidade. Qual é o peso que Ele usará para julgar? A sua ira. Ou seja, o quanto o pecado o incomoda. O quanto o pecado o incomoda. Bom, nesse texto que lemos, se você conseguir olhar ali, eles que estão aqui não vão conseguir, mas deixa aberto aí Romanos 2. Paulo, ele abrange, ele encontra três verdades, que eu vou falar rapidamente. Primeiro, o juízo de Deus abrange as áreas ocultas da nossa vida. Fala dos segredos dos homens. Por exemplo, no julgamento de Deus, para dar um exemplo, todas as nossas motivações serão reveladas. Porque isso é segredo. Eu não posso falar qual é a motivação do Miguel que está aqui. Eu sei, o Diego veio com a mesma de uniforme. Quase que eu vim também. Foi mesmo. Eu não posso falar quais são as motivações do coração do Miguel para estar ali cantando. Eu não posso falar das motivações, mas um dia será revelado. Deus fala: eu vou revelar os segredos do coração. Segunda verdade desse texto, e aí será louco demais. Esse aqui, ó, no dia que Deus, por meio de Jesus, ou mediante a Jesus, Deus estabelece um dia para julgar e estabelece o juiz. Quem é o juiz? Jesus. E esse é o nosso conforto, irmãos. Saber que o nosso Salvador é o nosso juiz. Aleluia! Também. Ele é juiz e advogado. Pastor, isso é impossível, não. Mediante Jesus. No dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, Jesus, Ele é tanto Salvador quanto o julgador. Meu Deus. Pastor, mas eu achei que Deus é que era o juiz. Ora. Jesus é quem, pessoal? Ei! Bom, terceira verdade: o juízo é parte integrante do Evangelho. Olha lá, ó. No dia em que Deus, por meio de Jesus, julgar o coração dos homens, de acordo com o quê? De acordo com o quê? Com o Evangelho. John Stott diz o seguinte sobre esse texto. Ele é um comentarista bíblico, não pastor, teólogo. Ele fala assim: nós barateamos o Evangelho quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como a força que nos liberta da ira vindoura. Ele diz o seguinte, John Stott: ok, o Evangelho liberta, te reconcilia, te salva, perdoa, tira suas culpas, salva da tristeza, cura. Oramos por cura, grandes e milagres, abençoa sua vida financeira. O Evangelho faz tudo isso, mas também ele é o poder capaz de te inocentar. Presta atenção, ele é o poder capaz de te inocentar no dia da ira vindoura. Deus,
Deus. Pastor Léo, quais os parâmetros Deus vai usar para julgar o homem? Podemos simplificar essa pergunta. O que ele irá julgar no homem? Quando ele olhar para o Edivaldo, o que ele vai julgar? O que ele vai usar? O que ele vai pegar em Edivaldo para julgar Edivaldo? Ou Leonardo, ou qualquer um que seja. Lembra que eu falei que eu passei para o versículo 16, agora eu vou voltar para o 6. Voltar para o 6, tá? Ops. Agora é o texto mais longo que nós vamos ler. Confuso para danar. Ontem eu fiquei de 9 da manhã até as 4 da tarde. Ai, mas Deus vai nos dar graça, né? Romanos 2,6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Falei que era confuso. Tem lei, sem lei, serve de lei, ora a lei. Calma, vou explicar tudo isso. Com a graça de Deus. 15. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o coração dos homens de conformidade com o Evangelho. Versículo 6 de Romanos 2, Paulo começa dizendo assim: que retribuirá a cada um de acordo com o seu procedimento. E aqui a gente tem um problema teológico, e eu vou fazer uma notinha de rodapé para ensinar você a estudar. A salvação não é pela graça, mas ele não está falando ali que vai julgar cada um segundo o procedimento? Ixi, criou então uma inconsistência. A salvação é pela graça e nada do que eu fizer me salva. Mas de um lado está falando que Deus vai me julgar de acordo com as minhas obras. Criou uma incompatibilidade. E agora, pastor, como que você vai sair dessa? Confesso para vocês que é difícil. Eu tive que me remoer ontem para conseguir sair. Mas a explicação é simples. O problema é que quando nós lemos a Bíblia, nós não usamos muito bem uma ferramenta que o português nos dá, que é a interpretação de texto. É uma ferramenta maravilhosa, mas o português é complicado. A salvação realmente é pela graça. Só que o contexto que Paulo está falando não é salvação, é o quê? Julgamento. Por isso que a gente tem que ler o texto todo. Por isso que um texto fora do contexto vira pretexto. Por isso que aparecem heresias. Porque se pega um textinho só, e aí você confunde. O contexto aqui não é salvação. O contexto aqui é julgamento. A salvação é pela graça, mas o julgamento é de acordo com as obras. Eu vou falar mais sobre isso. Eu quero só pedir você que vá comigo para o Salmo 62, que é o salmo, inclusive, que eu abri o culto de hoje. Vamos ler o Salmo
Salmo 62. Por que, irmãos, vamos ler o Salmo 62? Por quê? A citação que Paulo faz, qual é a citação que Paulo faz? Porque Deus retribuirá a cada um de acordo com o seu procedimento. Essa citação de Paulo, na verdade, é de Salmo 62. Paulo, ele cita a Bíblia. Qual é a citação? O versículo 12. Olha aí o Salmo 62, 12. O que está escrito? E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Então Paulo está citando isso. Agora vamos ler o contexto. Vamos voltar ao versículo 7. De Deus depende a minha salvação. Opa! De quem que depende a salvação? E não das obras. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Olha o 8. Confiai nele, ó povo. Não confie em suas obras. Confiai nele, ó povo. Em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, ele fala dos plebeus, aqui ele está falando de reinado. Plebeu é quem não é nobre. Então ele fala o seguinte: os plebeus, eles só têm vaidade. Aí você fala assim, opa, vaidade e falsidade. Aí você fala, então os nobres estão livres, né? Ele fala assim, os de fina estirpe, falsidade, pesados em balança. Coloca todo mundo no mesmo pacote, que é o que Paulo faz. Paulo está citando isso aqui porque é o que ele fez em Romanos 1 e 2. Ele falou assim, olha, não importa se você é judeu, gentil, rico, pobre, se você é da igreja, não é da igreja, professa Cristo ou não professa Cristo, fato é, meu amigo, que todos pecaram. Ele está citando o Salmo 62. Que o salmista fala o seguinte, não importa se você é plebeu ou de alto estilo, você vai para a balança. Você vai para a balança. Versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis ou que roubais, nem vos vangloriais na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Não tenha ídolos, que é o que Paulo fala no capítulo 1 de Romanos. Cuidado com os ídolos do coração: dinheiro, sexo, status, fama, riqueza, bem-estar. Não põe seu coração nessas coisas. Por que Paulo está citando o Salmo 62, meus irmãos? Porque ele pregou Romanos 1 de acordo com o Salmo 62. Meu Deus. Que é isso? Versículo 11, olha só. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Falando de salvação. Aí o finalzinho do versículo 12. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Irmãos, o pedido de Paulo nesse texto de Romanos, capítulo 2 que lemos, é que nós venhamos a ponderar as nossas obras. Preste atenção. O que Paulo começa a fazer é que nós venhamos a ponderar as nossas obras. Ou mais, não só as obras que fazemos, mas as que deixamos de praticar. Paulo está dizendo que as obras importam, mas não como base de salvação. As obras importam como prova. Presta atenção. As obras importam não como base de salvação, mas como prova de salvação. O que prova que eu sou salvo é a minha obra. Ela não me salva. Por que isso é difícil para nós, brasileiros e latinos de forma geral? Porque nós fomos evangelizados pelos católicos. E não tem problema nenhum nisso. A igreja católica é uma igreja cristã. Só tem um problema. A igreja católica, ela ensina que a justificação, ela é
Presta atenção. Notinha de rodapé. A Igreja Católica ensina que a justificação é pela fé mais obras. Nós acreditamos que a justificação é pela fé, que é igual a obras. Eita. A Igreja Católica diz o seguinte: a salvação é pela fé mais obras. Se você tiver fé e obras, você alcança a graça. Você já viu quando alguém vai num santuário de algum santo, São Judas Tadeu, Santo Antônio, e aí às vezes passa na televisão, né? O repórter pergunta assim para a pessoa: o que você veio fazer aqui? Não, eu vim acender uma vela para ver se eu alcanço o quê? Uma graça. Eu vou acender uma vela, ou seja, eu vou usar a minha fé mais a minha obra para ver se eu alcanço a graça. Mas Lutero, ele ataca veementemente essa doutrina. E na época de Lutero era um pouco pior, porque havia as indulgências. E foi o que causou em Lutero. Calvino, ele estudou, porque Lutero é o coração da reforma. Porque a gente sabe disso. A gente fala muito de Lutero, Lutero é o coração da reforma. Mas Calvino é o cérebro. Calvino ouvia Lutero falando e eu sonho com isso. Olha que arrogância, né? Eu sonho que alguém ouça o que eu falo e escreva um livro. O Diego está escrevendo um livro. Pode publicar que pelo menos uns 200 a gente já fala que a gente vai vender. Pelo menos nós vamos comprar. Calvino, ele era o cérebro. Ele ouvia Lutero falando e ele falava: olha, que esse cara falou importante. E ele escrevia. E ele escreveu sobre isso. Ele falou assim: olha, nós cremos e Cristo, ele veio para que a fé que você tem produza obras, e não fé e obras é igual graça. Então, irmãos, o que Paulo está falando é o seguinte: as boas obras mostram que nós temos uma fé salvadora. Não se somam à nossa fé para nos salvar. As obras não se somam à fé para salvar. Deus vai julgar a nossa vida, procurando encontrar nela os frutos que a fé salvadora é capaz de produzir. Deus nos julgará, pegará as nossas obras e procurará nas nossas obras a fé que é capaz de salvar. É isso que Deus vai fazer. Portanto, você não é salvo pelas obras, mas se você é salvo pela graça, automaticamente essa salvação pela graça produz obras. E o que Deus vai fazer? Pegar essas obras e falar: encontra aqui fé. Meu Deus. Por isso que Jesus fala assim: encontrará fé quando vier o Filho do Homem. Por quê? Ele está falando assim: será que haverá obras para que eu possa julgar? Meu Deus. Será que haverá obras que eu possa julgar? Timothy Keller diz o seguinte: só a fé em Cristo propicia uma nova vida transformada pela justiça. Vou repetir: só a fé propicia uma vida transformada pela justiça. Ponto e vírgula. Uma vida de justiça transformadora é a prova de que temos a fé real. Mas pastor, traduz isso aí para mim. Eu confesso que é complexo, mas vou explicar. Que Timothy Keller diz o seguinte: só a fé em Cristo pode produzir uma vida transformada. E uma vida transformada é a prova de que você tem a fé em Cristo. Ou seja, se não tem vida transformada, não tem fé. Não adianta dizer que tem fé. Eu gosto de dizer o seguinte: o que eu digo sobre a fé? Você sair na rua, encontrar um cachorro e perguntar: tem fé em Deus? E ó. Ok. Mas tem vida transformada? Não, então não tem fé. Que é vida transformada? Quais os quesitos de vida transformada? Olha para a sua vida. Ela não foi transformada de alguma forma? O Evangelho não te desafiou de alguma forma?
mostra-me a tua fé. O que Tiago fala? Presta atenção. Mostra a tua fé sem obras, eu te mostrarei as obras pela fé. É o que ele fala. Porque a fé sem obras é morta. Então, se você quiser saber se alguém tem fé ou não, é se ele tem obra. Se ele falar com você, não, eu tenho muita fé em Deus. É claro que você não vai ser o maior do cara. Não vai ser como... Você não vai ser como Paulo. Paulo não, Pedro, eu estava lendo, né? Quando ele encontra Simão e Simão quer comprar o dom de Deus, Pedro fala com ele assim: vai para o inferno, você e seu dinheiro. Não seja tão mal educado, mas procure mostrar para a pessoa, somente se a fé dele não produz transformação, não é fé real. É feio. Calma. Ele continua dizendo: se as obras das nossas mãos não estiverem sendo mudadas e formatadas pela fé que professamos ter, preste atenção. Se as obras das nossas mãos não estiverem sendo mudadas e formatadas pela fé que professamos ter, é certo perguntar se a nossa fé é sincera e real. John Stott afirma: embora a justificação de fato seja pela fé, o julgamento será de acordo com as obras. Salvação é pela fé, julgamento é pelas obras. O dia do juízo, preste atenção, isso aqui é importante, será um acontecimento público. Os assembleianos, paracantares, pentecostais dizem o seguinte: que naquele dia abrirá-se uma tela e passará toda a história da tua vida. Bom, eu não chego a tão ilustrativa demonstração, mas posso afirmar para vocês que o julgamento será um acontecimento público. Qual que é o propósito do julgamento público? John Stott diz: terá como propósito anunciar e justificar o juízo de Deus. O acontecimento será público porque a ideia de Deus é anunciar e justificar o juízo. Não adianta Deus somente condenar alguém. Ele vai ter que dizer: ó, eu te condeno por causa disso, daquilo. No dia do julgamento, Deus não vai determinar para onde nós vamos. Ele vai apenas anunciar para onde nós vamos. O que determina para onde nós vamos não é o dia do julgamento, é hoje. O que determina para onde eu vou não é o dia do julgamento, é hoje. No julgamento Deus só anuncia. Por causa das suas obras você vai para esse ou para aquele lugar. Lembra da parábola de Jesus quando ele separa os bodes? Anunciar e justificar. Em outras palavras, o julgamento de Deus será o dia de demonstrar publicamente. Presta atenção, por favor, concentração. O julgamento de Deus será o dia de demonstrar publicamente o resultado da justificação pela fé. Então vamos mostrar, ó, a justificação da fé produziu esse resultado. Esse evento público no qual um veredito público e uma sentença pública serão pronunciados, irá exigir provas públicas. Como eu faço um julgamento público que determina um destino público, sendo que eu não tenho provas públicas e principalmente provas comprováveis para sustentá-lo? Não adianta eu falar que fui, preciso provar que fui. A única prova pública disponível serão as nossas obras. Aquilo que nós realizamos e aquilo que as pessoas nos viram realizar. Portanto, as obras não são apenas aquilo que você faz, mas é aquilo que você faz que as pessoas veem.
ou a ausência da fé salvadora em nossos corações, a presença ou a ausência da fé salvadora em nossos corações evidencia pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossas vidas. A evidência de que eu tenho a fé salvadora são obras de amor, diz John Stott. Pastor, já vi que as minhas obras vão ser usadas no dia do julgamento. Mas quem que Deus vai julgar? E mais, aliás, até antes de quem Deus vai julgar, mas o questionamento mais importante é: qual é o resultado do julgamento? Depois do julgamento, o que acontece? Romanos 2,7. O que diz Romanos 2,7? A vida eterna. Lembre-se que Romanos 2,6 o que diz? Que Ele dará a cada um de acordo com o procedimento. Aí ele começa a dizer, ele começa a fazer uma separação de dois grupos de pessoas. E ali, ó, quem está vendo aqui está vendo cores diferentes, né? Eu vou explicar isso daqui a pouco, mas vamos ler o texto. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Aqui Paulo, ele traça um paralelo. Ele traça um paralelo para dizer sobre o resultado do julgamento. Primeiro ele estabelece quem é o homem. Ele diz ali, ó: qualquer homem que faz o mal, está dividindo, tá vendo? Todo aquele que pratica o bem. Ou seja, dois tipos de homem: o que faz o mal e o que faz o bem. Esse é o primeiro paralelo. Segundo, é o resultado. Para o cara que faz o mal, ele diz tribulação e angústia. Tribulação e angústia para esse grupo. E para outro grupo, o que tem para esse outro grupo? Glória, porém, honra e paz. Resultados do julgamento. Separa dois grupos de pessoas. Paulo está mostrando, Paulo está lendo o futuro. Paulo está fazendo a cartomância, está lendo o futuro. E ele está enxergando o quê? Dois grupos de pessoas. Fazem o bem e fazem o mal. Glória, honra, paz, tribulação e angústia. E aí, ele faz a última separação, que é aquela ali, ó: ao judeu primeiro e também ao grego. Ele fala o seguinte: quem que pode ser salvo? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Mas quem que permanece salvo? Aos que, perseverando em fazer o bem. Então ele está dizendo o seguinte: todos serão julgados, mas o grupo que vai se destacar é o que persevera em fazer o bem. Aí você pode perguntar: pastor, mas o que é o bem? Daqui a pouquinho, segura. Resumindo, aqueles que buscam a Deus e perseveram na bondade receberão a vida eterna, enquanto aqueles que são egocêntricos e seguem o mal experimentarão a morte eterna. É o que Paulo está dizendo aí. Observe a seguinte declaração: a base do julgamento são as obras. A regra do julgamento é o conhecimento. Agora eu entro em mostrar o que é fazer o bem. Então preste atenção. A base que Deus vai usar para julgar são as nossas obras. Agora, qual é a regra? É o conhecimento. Ou seja, quanto mais eu conheço, mais obra devo ter. Meu Deus. Pegou.
De acordo com isso, podemos perguntar. Como os parâmetros de Deus são justos? Concordam que os parâmetros de Deus são justos? Tá vendo? Amém. Muito obrigado. Se os parâmetros de Deus são justos, aí você pode perguntar: como pode os parâmetros de Deus ser justos se uns têm lei e outros não têm? Você pode perguntar: pastor, como que Deus é justo se alguns conhecem a Ele e outros não? Se alguns conhecem a Bíblia e outros não? Como Deus pode ser justo se nem todos têm acesso ao mesmo nível de conhecimento? Como pode Deus ser justo se Ele entrega a palavra para uns e não entrega para outros? Ou uns têm, vou refazer minha fala, uns têm acesso à palavra e outros não. Como Deus pode ser justo se nem todos têm acesso à lei? Provavelmente esse foi o questionamento de alguém. Alguém falou: Paulo, ok, você separou dois grupos de pessoas, mas dentro desses grupos de pessoas tem gente que nunca ouviu a lei. Tem gente que nunca ouviu a palavra, Paulo. Como Deus pode ser justo em julgar alguém que nunca ouviu a palavra? Talvez esse seja o seu questionamento. Paulo começa a responder isso no versículo 12. Olha lá o que diz Paulo: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, sem lei também perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos, ou seja, a própria natureza deles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando ou defendendo. Vou explicar isso. De acordo com Paulo, não existe distinção alguma entre eles no que diz respeito aos absolutos morais. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não importa de onde você extrai os absolutos morais, todos têm absolutos morais. Não importa. Não importa se você extrai os seus absolutos morais do seu berço ou da Bíblia, dos seus pés. Então Paulo ele não está falando dos absolutos morais, porque ele fala assim: uns extraem da lei, uns têm absolutos morais porque lê a Bíblia, outros porque está gravado no... Irmãos, quando Paulo diz judeus e gentios, nós podemos contextualizar isso dizendo crentes e não crentes. Ok? Concorda comigo? Podemos fazer essa contextualização? Judeu e gentio, crente e não crente. Bom, se pecou conhecendo a lei, no caso do crente, ou se pecou ignorando a lei, o caso do não crente, o julgamento não é de acordo com o seu conhecimento, mas é por causa do pecado. Ou seja, presta atenção, Deus não vai julgar o fato de você ter a lei ou não. Deus vai julgar o fato de você ter pecado ou não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não importa a lei, importa o pecado. Não importa a lei, importa o pecado. Se tem o pecado, tribulação e angústia. Se não tem o pecado, ou se o pecado foi anulado, perdoado, glória, honra e paz. Deixa eu explicar melhor isso. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem como pessoa moral e autoconsciente. É fato que todo ser humano tem a sua consciência, independente de Deus. Deus cria o homem e dá uma consciência para cada um. Uma consciência para cada um, fora dele. Inclusive para poder perceber ele.
Porque se a consciência do homem já encontrasse Deus automaticamente, nós não perceberíamos Deus, Ele já estaria lá. Mas a consciência, ela existe exatamente para o quê? Para me sentir a necessidade de Deus e para me conectar a Ele, no momento em que me encontrar com Ele. Bom, como que as pessoas mostram que elas têm consciência? Pelo seu comportamento. Irmãos, é fato comprovável e observável. Se você conversar com um antropólogo, que é uma pessoa que estuda o homem, ele vai dizer para você: todo homem tem consciência e todo homem tem absolutos morais. Todo homem tem. Ele tem regras de comportamento que são muito perenes a ele. O que Deus fez? Na criação, Deus ele gravou, escreveu as suas leis, as suas exigências, as suas normas e as implicações do não cumprimento das suas normas no coração de toda criatura. Ou seja, toda criatura, ela nasce com a lei de Deus gravada no coração dela. Pode ser uma pessoa que nunca vai ouvir Jesus, ele tem as leis de Deus gravadas no coração dele. Permita-me dar um exemplo. Gênesis 26, 5. Não precisa abrir, eu quero ler para você e explicar. Olha o que diz Gênesis 26, 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus, se referindo a Abraão, ele diz: olha, Abraão guardou minha lei, guardou os meus estatutos, guardou a minha palavra. Concorda com isso ou não? A pergunta que é importante se fazer nesse momento: que lei? Meu Deus. Que lei que Abraão guardou? Não tinha lei. A lei veio 400 e tantos anos depois, pela mão de Moisés. Como Abraão guardou a lei? Como Abraão guardou a palavra, sendo que as primeiras palavras escritas de Deus, ele deu para Moisés 400 e tantos anos depois. Que lei? Que palavra? Já estava gravado no coração. O que Deus estava querendo dizer é o seguinte: o que eu coloquei dentro de Abraão, ele obedeceu. A consciência que eu coloquei dentro de Abraão, os absolutos morais que eu coloco dentro de cada um, e ou seja, se a pessoa desobedece aos absolutos morais, ela não desobedece inconsciente, ela desobedece consciente, é o que Paulo está dizendo. Pastor, fulano não entende a palavra, ele não quer entender. Pastor, fulano não recebe o cristianismo, não, ele não quer receber. Meu filho estava falando para mim ontem: como a gente faz para atrair as pessoas para o Evangelho? Eu falei: o próprio Evangelho tem que ser atrativo. Irmãos, se esse amor que foi capaz de morrer na cruz, de me substituir, de tomar a minha dívida para Ele, de me livrar da culpa, tornar um criminoso livre, limpo, me santificar e ainda me adotar como filho, se isso não me motiva, desculpa, não tem nada que pode te motivar. Bom, o juízo de Deus é imparcial. Não importa quem somos, mas o que fazemos. Todas as pessoas conhecem os princípios essenciais de comportamento, do que é correto e do que é errado. Todas as pessoas conhecem esses princípios. E os nossos princípios serão o padrão pelo qual seremos julgados. Olha o que diz C.S. Lewis. Todo mundo já ouviu alguém dizer coisas como: todos nós já ouvimos alguém dizer o seguinte: você gostaria que alguém te fizesse isso? Nós já não perguntamos isso para alguém? Pois é, meus irmãos. Quando você diz isso, ou quando alguém diz isso para o outro, o homem está apelando para um comportamento. Desculpa, o homem está apelando para um padrão de comportamento que se espera que o outro tenha. O que ele está dizendo é o seguinte: dentro de você tem uma verdade, use-a.
C.S. Lewis está dizendo o seguinte: dentro de você tem um padrão de verdade, use. O próprio homem, sem saber, acusa o outro homem. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? O que ele está fazendo? Está apelando para um absoluto moral que está dentro de você. Aí você pode perguntar: pastor, e para quem tem a lei? Para quem tem a palavra de Deus? Bom, para nós, irmãos, muitas vezes a nossa consciência não é o que deveria ser. Permita-me voltar a Romanos capítulo 1. Olha o que diz. Versículo 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus. Para quem que ele está falando? Para nós. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Pastor, e nós que temos a palavra de Deus? Bom, nós suprimimos a verdade acerca de Deus, de seus padrões, de modo a podermos adorar as coisas e viver em funções dela. Conhecendo a Deus e sabemos que temos um Deus Salvador que nos salva pela graça, nós escolhemos adorar as coisas em vez de adorar a Ele. É o que Paulo está dizendo. E mais, nem sempre seguimos a nossa consciência. Irmãos, todo mundo faz coisas que sabe. Todo mundo faz coisas que sabe serem erradas. Todos nós fazemos. Isso é muito triste. Somos movidos por um impulso interior. Nós chamamos de intuição. Somos movidos por um impulso interior que nos leva àquilo que acreditamos ser certos. Nós temos uma sensação de culpa e remorso quando fazemos o que sabemos ser errado, e temos também uma sensação de bem-estar quando fazemos aquilo que sabemos que é certo. Essa é uma característica essencial em todo ser humano. Amém ou não? Amém. Bom, permita-me fazer uma notinha de rodapé. Quando eu estou pregando aqui, eu penso comigo mesmo: tem um aliado, e não é Deus. Quando eu estou pregando aqui, eu penso: eu tenho um aliado, e não é só Deus. Vou refazer minha fala. Quando eu estou pregando aqui, eu não tenho só um aliado, que é Deus. Eu tenho outro aliado, a sua consciência. Eu tenho um aliado, a sua consciência. Fecha essa notinha de rodapé. Bom, aí você pode falar assim: pastor, mas a minha consciência não é infalível. Mesmo quando ela é influenciada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ela pode sofrer influência também dos nossos padrões culturais. Amém ou não? Amém. Mesmo assim, mesmo a nossa consciência sofrendo influência de padrões culturais, mesmo assim, existe uma consciência que a gente chama de instintiva, nos mostrando o que é bom e errado. Como por exemplo, amor sempre será superior ao egoísmo. Em qualquer cultura, em qualquer povo, se você colocar amor e egoísmo, as pessoas sempre escolherão amor. Ou seja, mesmo que você viva numa cultura, esteja inserido no meio de pessoas maquiavélicas, perigosas, trambiqueiras, ladras, pornógrafos, prostitutas, mesmo que você viva no meio de um povo viciado, ou que luta pelo status, pela fama, pelo dinheiro, mesmo que você viva nesse lugar,
Sempre, 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 sempre. As coisas boas se destacarão das coisas ruins. A sua consciência falará isso. Portanto, meus amados, o julgamento de Deus será justo. Por quê? É de acordo com as nossas obras. E será imparcial. Porque todos, com lei ou sem lei, passarão por ele. Falei tudo isso para chegar a essa conclusão com você. O julgamento de Deus é justo. Por quê? Porque Ele julga as suas obras. E Ele é imparcial. Porque Ele vai julgar todos. Mas nós temos Cristo. Naquele dia, Ele vai falar: olha, de acordo com as obras do anjo Roberto, de acordo com as obras de cada um, eu vou te declarar culpado ou inocente. De quê? De ter a fé salvadora ou não. Puxa vida, você fez isso. Foi ótimo você ter feito isso. Por que você fez isso? Porque você tinha a fé salvadora. E por causa dessa fé, você está salvo. Bom, conclusão. Tiago e outros escritores e passagens bíblicas concordam com a definição de Paulo. Tiago, todos os escritores da Bíblia concordam com a definição de Paulo, de que a fé autêntica e salvadora resulta invariavelmente em boas obras. E que, se tal não acontece, ela é falsa. Ou, como diz Tiago, morta. Todos os escritores concordam. Tem fé, tem que ter obras. O que são essas obras? Eu vou exemplificar daqui a pouquinho na nossa aplicação. Se conhecemos Deus, seja através da revelação universal que todo ser humano tem, todo ser humano busca e de alguma forma tem deuses. Isso é o quê? Uma revelação universal de que o homem precisa de Deus. Ou seja, se você conhece a Deus através da revelação universal ou da revelação especial, ou se você conhece a Deus pela sua natureza ou pela graça, ou por manifestações exteriores ou interiores, ou na escritura ou no coração, nada disso é relevante. Quem está querendo dizer o seguinte: não importa como você conhece a Deus, fato é que todos os seres humanos têm algum conhecimento de Deus e da sua bondade, mas suprimem esse conhecimento, suprimem essa verdade, dando lugar à impiedade. Essa é a nossa conclusão. Portanto, todos nós estamos com justiça debaixo do juízo de Deus. Todos nós estamos com justiça debaixo do juízo de Deus. Aqueles que abraçam a fé pela graça, aqueles que não se apoiam em justiça própria, tudo que nós já falamos anteriormente, né? Quem está pegando as pregações, quem não está já está com tudo. Até a da semana passada, né, Marcelo? Já está? Ótimo. Então já está todos lá, pode rever. Né? Nada sua igreja, nosso canal no YouTube, inclusive já vou fazer a propaganda, né? Se inscreva, veja os vídeos, até para a gente poder saber se tem impacto ou não. Né? No Instagram, por exemplo, a pastora está fazendo ao vivo. Muita gente me dá feedback: olha, eu vi a pregação e tal. Enfim, tudo que nós construímos até agora é para dizer para você o seguinte: não se apoie nas suas obras para ser salvo, mas uma vez salvo, tenha obras, porque elas serão base para o julgamento de Deus. Aplicação. Como aplicar tudo isso, pastor Léo? Primeira aplicação. Na verdade, uma pergunta: quais são as obras, depois de tudo isso, como eu pego as doutrinas e as aplico? Quais são as obras que você precisa começar a fazer hoje, como demonstração do impacto do Evangelho na sua vida? Como eu aplico, pastor?
como eu aplico isso? Eu devolvo uma pergunta para você dizendo: o que você precisa começar a fazer hoje como demonstração de que o Evangelho te impactou? Aí eu vou te ajudar a responder. Quais são as atitudes e obras que você tem que fazer como marido, como esposa? Será que no seu casamento reina o orgulho ou a arrogância? A falta de perdão? A falta de amizade? De amor? Será que na sua casa, você como marido, você como esposa, você tem sido ultra protetor? Não deixe seus filhos crescerem, não os deixe errar? Como você tem sido como filho? Seus pais, eles podem testificar e atestar que você foi impactado pelo Evangelho? Como profissional, quais são as obras que você precisa começar a fazer? Será que não está realmente na hora de você começar a chegar no horário? Será que não está na hora de você começar a parar de enrolar? Será que você, como empresário, não está na hora de você parar de dar nota fria? De pular os impostos? Na família, seus familiares, irmãos, primos, amigos, olha o impacto que o Evangelho tem. Na igreja, xarará, cantará. Na igreja, quais as obras que você precisa começar a fazer na igreja como comprovação de que você foi salvo pela graça? Meu Deus. Até quando você vai dar desculpa? Como diz Pedro para Ananias e Safira: até quando mentirá o Espírito Santo? Os relacionamentos, o seu comportamento na espiritualidade. Será que a sua oração passa pelo crivo da graça? Será que quando você peca, você tem a impressão de que está indo para o inferno? Quando você peca, você tem a impressão de que Deus te rejeitou? Você não está vivendo a fé salvadora. Segunda proposta de aplicação: de que modo a sua consciência o defende? Ou de que modo ela o acusa? Entre as palavras, será que não está na hora de você começar a ouvir a sua consciência? Tanto que ela acusa, quanto que ela aprova? Terceiro, permita-me fazer a última apertada de parafuso da manhã. Já são meio-dia, 15 quadros, já sei, vou terminar. Mostre o seu coração como ele realmente é, e não como ele parece ser. Ou seja, você faz o bem para parecer bom, ou você faz o bem para ser salvo? Você faz o bem para parecer bom, ou você faz o bem para parecer salvo? Legal é que as duas respostas estão erradas. Tanto se você faz o bem para parecer bem, ou se você faz o bem para ser salvo, está errado. Pastor, então por que eu devo fazer o bem? Bom, eu devo fazer o bem como resultado da graça. Eu faço o bem não para ninguém me elogiar, ou eu faço o bem não para me usar como moeda de troca no momento em que alguém me acusar. Que é assim que a gente faz. A gente faz o bem para quando alguém nos acusar, a gente fala assim: mas eu sou bom para as pessoas. Esse é o teu coração com motivações erradas. Pastor, então por que eu devo fazer o bem? Ora, eu devo fazer o bem porque Ele fez o bem para mim primeiro. Aleluia. Eu devo fazer o bem porque Ele me amou primeiro. Eu devo ir no asilo não para desencargo de consciência, mas porque eu preciso abraçar esse encargo que Ele me deu.
você um sentimento bom, mas isso é chamado de justiça própria. Vamos nos colocar de pé? Irmãos, esse é o momento mais importante da pregação. Se tudo que eu falei não tiver um impacto, ou a mão do Espírito Santo nos moldando, preste atenção. Se tudo que eu falei não tiver a mão do Espírito Santo nos moldando, isso é apenas uma palestra. Se depois de tudo isso você não desfrutar da doce presença transformadora do Espírito Santo, isso foi só uma palestra. Não feche seus olhos. Comece a falar com Ele agora. Ele está aqui. Eu sinto, mas Ele não está aqui porque eu sinto, mas eu sinto porque Ele me faz sentido. Para desfrutar, desfrute agora e fale com Ele. Fala com Ele. Fala, obrigado por sua graça. Olha agora. Não permita que o diabo te acuse, mas permite que o Espírito Santo te convença. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanhecer e a misericórdia de Deus se renovaram sobre mim. Olha, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Como entender que Deus maior que todo o universo se preocupa com a simples correria como eu. Tua fidelidade vai além de tudo que eu conheça. Quero você ter. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração. Aleluia. Sentir em meu coração. Espírito Santo, Senhor, permita-nos entrar num lugar em Ti, conhecido como a casa do oleiro. Nessa manhã, Pai, nós queremos ir para um lugar onde o barro é amassado. Espírito Santo, nos permita ir para um lugar de reconstrução nesta manhã. Espírito Santo, molda esta palavra em nós. Cada um dos teus filhos, Espírito Santo, trabalha a verdade desta palavra em nosso espírito nesta manhã. Queridos, eu vejo várias portas se abrindo nesta manhã. E essas portas, elas têm palavras escritas nelas. Então tem portas que estão se abrindo de pessoas que serão empresários. Existem portas que estão se abrindo de pessoas que serão missionários, pastores. Eu vejo portas escritas profissionais liberais. Eu vejo porta escrito empreendedor. Eu vejo portas
executivo. Eu vejo porta escrito pastor, apóstolo, profeta, mestre. Deus tem um destino para você. Deus tem uma porta aberta. Mas você precisa nessa manhã se aliançar com Ele. E talvez você pergunte, pastor, eu já tenho uma aliança. Não, a aliança que Ele está propondo é uma nova aliança. Uma aliança de você responder à fé, responder à graça. Ore agora e faça uma aliança, dizendo que você nunca mais será negligente com a graça, nunca mais será negligente com essa fé que te salvou. Ore agora fazendo essa aliança e Deus vai te conduzir por essas portas. Não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração. Mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Levante as suas duas mãos para o céu. Agradeça a Deus por essa palavra, por esta manhã. O Senhor está restaurando muitas coisas aqui nessa manhã. Profeticamente eu vejo restauração de sonhos, de ministério. Deus dá uma palavra profética dizendo: volte ao início de tudo. Escute novamente a minha voz, diz o Senhor. Volte ao início de tudo e escute novamente a minha voz, diz o Senhor. Porque os meus planos não mudaram. Porque os meus planos não mudaram. Eu continuo com os meus planos sobre a tua vida. Você precisa ser reencaixado no plano. O plano não é seu, não é para você. O plano é de Deus. Mas você tem um lugar nesse plano. Volte a se encaixar neste plano. Volte a se encaixar neste plano. Lava suricata, alabás. O Senhor diz: eu estou cansado das suas desculpas. O Senhor diz: eu estou cansado de você tentar transferir para os outros aquilo que eu falei com você. Lava suricata, alabás. Mas o Senhor restaura hoje. Ele está soprando aqui nessa manhã. Lava suricata, alabás. Um sopro novo, um vento novo. Mas esse vento, ele não traz direções novas. O vento novo é para dizer: a minha direção continua a mesma. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado, Pai, porque eu não fiz nada para merecer a graça. Mas já que o Senhor me deu a graça, a salvação, o amor, eu respondo com obras. Eu me ajusto hoje, Pai. Eu faço uma aliança contigo de me ajustar novamente. Eu me alinho novamente à tua vontade. Nesta manhã
manhã, Espírito Santo, eu não vou para o lugar da bênção, eu não vou para o lugar do conforto, eu vou para a casa do oleiro. Pai, eu volto ao início para dizer que eu quero ser feito novamente. O plano não mudou, quem mudou fui eu. Por isso nesta manhã eu refaço a minha aliança contigo. Eu enxergo a porta que se abre. Essa porta tem o meu nome e tem o meu destino. Glória a Deus. Eu entro por esta porta. Comece aí com os olhos fechados. Comece a entrar pelas portas que você sabe. Comece a entrar por essas portas. Jesus disse: eu sou a porta. Entre pela porta, entre pela porta. A resposta de Deus para você nessa manhã é sim. Você está buscando uma resposta. E a resposta de Deus para você nesta manhã é sim. Sim. Eis que o Senhor te mostra uma porta aberta. A resposta é sim. Não precisa perguntar mais. A resposta é sim. Mostra o ambiente tão profético de Deus aqui essa manhã. Não despeça, não despeça. Nós damos liberdade para o Espírito. Não sai do ambiente, não sai do lugar do Espírito. Desfrute do Espírito. Desfrute do Espírito. Ele está alinhando processos aqui esta manhã. Deus está alinhando processos. Deus está escrevendo essa data hoje para dizer: eu alinho você novamente ao meu plano. Ouça a voz de Deus nessa manhã. Ouça a voz de Deus nessa manhã. O convite do Senhor é o convite que Ele fez para o profeta: venha comigo à casa do oleiro. O convite é o mesmo do profeta: venha comigo à casa do oleiro. O teu lugar é a casa do oleiro. Deixa Ele mexer em você. Deixa Ele mexer. Não se feche, não se feche. Deus está mexendo essa manhã. Deus está mexendo. O Espírito Santo está mexendo. Deixa Ele mexer. Não feche, não feche. Não feche. Não saia ainda do ambiente. Não saia ainda do lugar. Deixa Ele mexer. Aleluia! Senhor, não queremos parar o teu mover. Queremos continuar nesse lugar, Pai. Queremos continuar nesse lugar. Essa manhã entendemos quanto precisamos desse convite para a casa do oleiro. Tem uma corrente de Deus nesse lugar. Tem uma corrente de Deus aqui. Vejo pessoas confusas recebendo luz nessa manhã. Vejo pessoas confusas recebendo luz. O Espírito Santo está clarificando o seu caminho nessa manhã. Toda confusão vai acabar hoje. Hoje o Senhor lança luz na tua vida. Aleluia. Levante as suas duas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a amizade com o oleiro, a amizade com aquele que tem o poder de refazer o barro, refazer o vaso, mexer o barro, refazer o vaso, a amizade com esse que pode construir você o vaso de honra.
seja com todos nós. Amém. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mais forte, mais forte. Glória a Deus. Mais forte. Mais forte, mais forte.